Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Vamos, a chuva é torrencial. Que assim seja a bênção na sua vida. A chuva é torrencial. Eu falo torrencial. É quando vai aquele toró de água. Torrencial. Meu Deus do céu, que coisa boa. O Pará sendo Pará, né, irmãos? O Pará está sendo Pará. Glória a Deus. Aqui no Pará deve chover sempre assim, né? Ela diminuiu muito, mas isso é assim desse meio. Daí para mais, não é verdade? Glória a Deus. Atos, o capítulo de número 16, a partir do versículo 27. Você pode ir olhando aí na sua Bíblia. Atos, capítulo de número 16, a partir do versículo 17, para a glória de Deus. Aleluia. Quem já encontrou, diga amém. Diz assim a palavra agora. Quem está me ouvindo bem aí, irmãos? Está filmando aqui, tá? Está filmando? Salve a todos os que estão nos assistindo em algum lugar aqui, cada um dos Carajás e do Brasil. Olha, se esse vídeo está chegando até você, porque você é escolhido de Deus. Vem para cá, Igreja Apostólica, Nova Esperança, Avenida Júlio Gonçalves de Paiva, quadra nova, 44. Eu convido você, venha fazer aqui um teste. Frequente esse lugar pelo menos uma vez por semana e a sua vida vai mudar completamente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor da igreja. Olha o barulho da igreja. Vocês estão ouvindo, né? Senhor da igreja. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Diz assim, ó. E acordando o carcereiro, vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada e quis matar-se. Cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, e todos estamos aqui. Olha só, as portas já estavam abertas, porém Paulo não deixou ninguém sair. É o senso de justiça de um homem de Deus. O homem de Deus, ele não faz um jeitinho errado, ele age corretamente. Ele não deixou que nenhum preso saísse. Estamos aqui. E pedindo luz, o carcereiro saltou-se dentro, todo tremo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu seja salvo? O que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E eles pregavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam em sua casa, e a todos os que estavam em sua casa. Amém, igreja? Glória a Deus. Levante a Bíblia, você que pode. Glória, a espada da justiça, né? A espada da fé, da justiça, do Espírito, a espada do Espírito. Diga-se: meu Deus, fala comigo através da sua palavra, a maior revelação de todas é a sua palavra. Fala, meu Deus, eu estou aqui para te ouvir. Amém. Pode sentar aqui, queridos. Obrigado. Graças a Deus. Glória a Deus. Então vejam bem, queridos. Aproveitar que está chovendo, né? Ninguém está com pressa de ir embora agora. Não é verdade? Quem estava com pressa já foi embora antes da chuva. Porque já previu que a chuva não ia acabar tão cedo. Infelizmente, alguns irmãos não conseguiram vir por causa da chuva também. Talvez não tenha veículo fechado. É o caso do irmão Tiago e do irmão Glaucio, né? Os nossos convertidos que
estão acesos na fé. Todos os dias eu converso com eles, e ali, irmãos, foi uma vitória muito grande. A libertação do Tiago é uma vitória muito grande sobre o império do inimigo. Porque só Deus para libertar com a mente daquelas. Só Deus. Então eu acredito que ele deve estar triste nesse momento, por não estar aqui conosco, mas eu mando a bênção aí para eles também, que estará assistindo esse vídeo. Deus abençoe o Tiago e Glaucio, onde você estiver, em nome de Jesus. Então nós fazemos de tudo para alcançar as pessoas. O que estiver no nosso alcance, nós devemos fazer para alcançar o maior número de pessoas possível. A gente tem que usar todas as nossas forças, todos os meios de comunicações possíveis para alcançar as pessoas com a palavra de Deus, para que as pessoas venham a crer na palavra e acreditando assim que elas vão ser salvas. Amém, queridos? Então veja que não era diferente na igreja primitiva. Os apóstolos da igreja primitiva faziam de tudo para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Se colocavam em situações constrangedoras, em situações que colocavam em risco as suas vidas para levar a palavra de Deus até as pessoas. Hoje nós, o máximo que podemos sofrer é um comentário negativo através das redes sociais. O máximo que nós podemos sofrer é uma oposição híbrida de informações. Mas, naquele tempo, os nossos irmãos na fé, os nossos primórdios na fé, enfrentaram o fio da espada, a oposição do Império Romano para levar a palavra de Deus até as pessoas. E aqui Paulo estava em uma situação caótica e uma situação de muito perigo, porque por causa do poder de Deus, por ter ele expulsado o espírito de adivinhação de uma moça, ele foi lançado junto com Silas na prisão. E ali amarraram os pés de Paulo e de Silas no tronco, como escravos, maltratados, sofrendo ali dores, pavores na alma. Você imaginou os pavores que Silas e Paulo estavam enfrentando? Aqueles homens estavam totalmente vulneráveis, amarrados de um tronco com os pés nos grilhões, ameaçados de morte. E sem falar, queridos, e sem falar dos açoites que eles receberam. Os açoites de vara que eles receberam nas costas, por causa do que, gente? Por causa do que? Da palavra de Deus. Para continuar pregando a palavra de Deus. Para que hoje eu e você tivéssemos essa liberdade, tivéssemos essa sofisticação, tivéssemos esta vida que nós temos hoje. Os nossos primeiros irmãos sofreram os tempos túrbios, os tempos escuros da igreja, a oposição contra o império predominante de Satanás. Quantos podem me entender, digam glória a Deus. Vocês podem me entender? Então ali eles estavam no tronco. Mas ao invés deles reclamarem, ao invés deles falarem assim, está vendo, Paulo? Ao invés de Silas falar, está vendo, Paulo? Você com esse negócio de pregação, olha onde a gente foi parar. Eu te falei que nós tínhamos que parar com isso. Ao invés de ele falar assim, porque hoje é o que mais se ouve, né? É o que mais se ouve, ninguém quer pagar o preço por causa da pregação, ninguém quer servir Jesus como deve ser servido por causa das retaliações que enfrentam, das privações, do preconceito, da oposição da sociedade, da indiferença, dos maus olhos das pessoas, por causa até mesmo da escassez que sofre, até mesmo do tempo difícil que sofre quem se dispõe a pregar o Evangelho. Então, se fosse hoje alguém ia falar, está vendo, Alves? Está vendo por que você está sofrendo? Por causa da palavra que você está pregando. Mas não, Silas olhou para Paulo e Paulo para Silas
Talvez Silas perguntou: Paulo, o que vamos fazer? Você tem a diretriz, você é o apóstolo, o que vamos fazer? Silas, eu não sei, o jeito é só orar. Vamos orar, Deus, aleluia. Vamos falar, vamos orar, e vamos cantar louvores, vamos orar e vamos adorar, e vamos adorar, e vamos orar. E eles começavam a orar e adorar, orar e adorar, e não pararam de orar e adorar. A circunstância era desfavorável. Talvez alguém que ouvia falar: esses homens estão loucos, são lunáticos, porque estão no tronco, estão todos lapidados de açoite, estão louvando e adorando o Deus que eles servem. Alguma coisa está errada. Diz a Bíblia, está escrito na Bíblia, diz a palavra, que perto da meia-noite, quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, aconteceu um terremoto, aleluia, glórias a Deus. Quantos podem dizer amém? Aconteceu um terremoto, o fenômeno da fé aconteceu, e as prisões se abriram, as portas da cadeia se abriram, os grilhões se abriram. Todos que estavam presos receberam liberdades por causa da fé daqueles dois homens que oravam e cantavam hinos a Deus. Mas quando se abriram as prisões, o carcereiro que ali estava, agora eu vou entrar na mensagem, o carcereiro que ali estava ficou desesperado, porque, irmãos, se um carcereiro deixasse um prisioneiro fugir, ele deveria pagar com a vida. Não tinha esse negócio de julgar aí para segunda instância, primeira instância, esperar o julgamento, arrumar advogado. No Império não é assim. No Império, o imperador, o governador responsável pelaquela província fala assim: está absolvido, tá? Pode matar, mata. Não tem julgamento, é decisão, é ditadura, é ditado que deve ser feito. Então aquele carcereiro começou a ficar com medo. E agora, tudo aberto, os presos fugiram. Eu sou um pai de família, tenho uma linda esposa, tenho filhos e filhas. Esse é o meu emprego, eu preciso desse emprego. E acima desse emprego eu preciso da minha vida. O que aconteceu agora? E ele estava falando do emprego, quando de repente lá no lugar escuro, ouve-se o grito de Paulo dizendo: não temas, estamos todos aqui. Mas não fugimos, estamos aqui. Irmãos, Deus não trabalha com trapaça. Deus não faz nada na sua vida para você ser trapaceiro. Deus não faz nada na sua vida para você burlar situações. Aonde tiver trapaça, mentira, jeitinho brasileiro, desculpa os brasileiros, o jeitinho aí, não é que se diz o jeitinho brasileiro, é demônio enganando a pessoa. Aonde tiver mentira, é demônio enganando, irmãos. Aonde tiver o engano, ali o diabo está dominando. Então, Paulo não quis sair, não deixou ninguém dizer: não vamos sair não. Nós estamos presos, temos que pagar pelo que nós temos que ouvir a autoridade. É a autoridade que vai dizer que vai ser feito de nós. Aí falou: nós estamos aqui, não temas. Venha para cá. E ele pediu para que você acendesse a luz, acendeu e estavam todos ali. Só que aquele homem entendeu tanto, irmãos, aquele fenômeno, e olhou para o rosto de Paulo e Silas e viu tanta sinceridade, e caiu de joelhos ali diante deles e perguntou: me diga, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Me diga, o que eu tenho que fazer para ser salvo pelo seu Deus, Paulo? E Paulo, talvez com um sorriso no rosto, disse: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aquele guarda, logo levaram eles para um lugar seguro. Ali na casa dele, algum lugar seguro, durante aquela madrugada. Ouviu toda a palavra. Paulo pregou para a família daquele guarda, e os presos estavam lá, ninguém saiu. Ensinou ali, passou os princípios da doutrina, batizou os que estavam prontos para ser batizados já. Aquele homem, quando aceitou Jesus, recebeu a garantia de que sua casa também seria salva. Por quê, meus irmãos? Por causa da cultura da época. A cultura da época era o seguinte: o que o chefe da casa determinasse, todos da casa deveriam fazer. O pai era o governador da casa, não como um tirano, mas como um administrador.
E na cultura judaica, na cultura grega judaica, o homem governa a sua casa. O homem decide aonde os filhos vão, o que os filhos vão fazer, o que a mulher vai fazer. Então Paulo diz: se você crer, toda a sua casa será salva, por causa do costume da época, por causa da autoridade paterna da época, do chefe, aquele homem carcereiro que era chefe de uma casa, de uma família. Então, se ele recebesse o Espírito de Deus, o Espírito Santo, obviamente a sua família toda seria com ele, seria contagiada por ele, não tinha controvérsias. O que o chefe decidisse fazer, os filhos seguiam. A mulher seguia sem contradizer, sem satisfação, era como satisfação. Não era obrigação, não era satisfação, porque até mesmo a família acreditava que o homem da casa era dirigido por Deus. O filho acreditava no pai e via Deus na vida do pai. Na hora de pedir um conselho, o filho ia até o pai: pai, me diga o que eu devo fazer, pai, porque eu sei que Deus fala para mim do Senhor. E o pai abençoava a bênção ao patriarca. O patriarca significa esse que carrega a bênção de Deus. O pai da casa, o líder da casa. Diferente, né, queridos, da cultura brasileira. Diferente da cultura de hoje. Onde está o angu de caroços. Onde está a bagunça. Onde o filho grita com o pai tem que abaixar a cabeça. Onde a filha grita com a mãe tem que abaixar a cabeça. Diferente, irmãos, dessa confusão que Satanás fez no nosso país, está fazendo, não só no nosso país, mas em todos os outros países, quase todos os países, inversão de valores, diferente. Mas Paulo, ele teve a liberdade de expressar isso. Se fosse para traduzir para hoje, olha, creia no Senhor Jesus, se fosse hoje, falando com o carcereiro hoje, creia no Senhor Jesus e vá lá e pregue para a sua família. Se a sua família acreditar em você, a sua família também vai ser salva. Mas Paulo falou com categoria: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Olha a importância, irmãos, de uma hierarquia. Olha a importância do respeito das posições e das funções do lar. Olha a importância das coisas no devido lugar. Olha a importância dos valores cristãos. Os valores cristãos também seguem essa mesma hierarquia. O homem, o chefe do lar, o homem, o cabeça do lar. Se tem alguma coisa ao contrário, a gente precisa rever os valores cristãos. Os valores que estamos seguindo. Temos que observar se a Bíblia é a nossa bússola ou não. Temos que observar se estamos no crivo das doutrinas apostólicas ou não. E aqueles que estavam ali na casa do carcereiro foram salvos, todos batizados. E Paulo voltou à prisão das Silas. Eles não fugiram, não. E acontece o que? Depois que os magistrados viram o que tinha acontecido, as autoridades, ali na Bíblia, viram o que tinha acontecido. O carcereiro já era o discípulo, rogou por eles. E os magistrados abriram a porta e deixaram Paulo e Silas ir embora. Olha, vão embora, vocês estão livres. Isso que aconteceu aqui só pode ter sido um Deus. O Deus de vocês é muito poderoso. Podem ir embora, vocês estão livres. Só que Paulo, ainda aquele homem muito certo, né? Correto politicamente, não é desse jeito. Nós não vamos embora agora. Porque nós somos cidadãos romanos. E vocês prenderam cidadãos açoitados, cidadãos romanos. E Paulo tinha a cidadania romana, conquistada por Gamaliel, seu mestre da lei. Então ele recebeu mais ainda, porque havia açoitado o cidadão romano. Isso era terrível para aquela época. O cidadão romano tinha proteção do império. Tocar o cidadão romano significava perder a mão. Era proteção máxima. Só que eles insistiram tanto, temeram tanto, insistiram tanto, que Paulo e Silas partiu e deixou ali em Filipe o início de uma grande igreja. Que mais tarde, 2 anos depois, Paulo escreve a carta aos Filipenses, que está aqui no Novo Testamento, para essa igreja que começou lá no cárcere. Olha onde a obra de Deus começa, onde tudo parece ser escuro, onde tudo parece que não dá. Ali no cárcere, e uma prisão, começou a grande igreja, a igreja de Filipos.
e recebeu a carta aos Filipenses, aquela maneira constrangedora que ele estava enfrentando. Irmãos, o poder de Deus, ele tem isso. E sabe que a presença de Deus nos surpreende. Quando você pensa que está tudo perdido, Deus está começando uma grande obra na sua vida. Mas tem um porém, está na presença de Deus. Está na presença de Deus, crer no Senhor Jesus, andar com Jesus, temer a Jesus, pisar dentro dos princípios da palavra. O Senhor cuida de todos nós, mas Ele ordena a gente buscar primeiro o reino de Deus. Buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você está buscando o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a sua palavra, andar dentro da sua palavra. Quando o homem houver do seu lado, o que está fazendo? Buscando a justiça de Deus. Quando a mulher entende que o marido é o governador do lar, o que ela está fazendo? Buscando a justiça de Deus. Ao contrário, está contra a justiça de Deus. Está contra a palavra de Deus. É uma questão, irmãos, de obediência a princípios. É uma questão de prazer nessa obediência, de ter prazer nessa obediência. Lá em casa, quando a gente sente quando algum princípio da fé é ameaçado. E nós corremos logo e não deixamos aquele princípio ser ameaçado, ser danificado. Por exemplo, as minhas responsabilidades como homem sempre serão minhas responsabilidades. Eu nunca vou atribuir à minha esposa aquilo que pertence a mim, a minha responsabilidade. O governo da minha família está primeiramente sobre mim. Isso, nós temos prazer em saber disso. E a minha esposa como a minha auxiliar, idônea, auxiliar. E ela tem prazer em ser minha auxiliar. Eu não tomo decisões sem antes ter a minha aprovação. A última palavra ela deixa para mim dar em qualquer questão, em qualquer coisa. Ela, ao parecer dela, fala: Alves, agora a decisão é sua. O que vamos fazer? Porque ela sabe que o Espírito Santo governa a casa através do homem, governa a casa através do marido. O Espírito Santo não vai governar a sua casa através da sua esposa, do seu filho, jamais. É controverso. Imagina o Wagner governando a minha casa. Imagina o Júlio governando a minha casa. Imagina a Kira governando a minha casa. Não existe, não tem como. O governo está sobre os homens. O governo está sobre você. Deus confiou isso a você. E faça isso com excelência, como um bom governador, não como um tirano, mas como um democrata, um patriota, como alguém que ama a sua família, ama a sua casa, como alguém que valoriza os princípios da sua família. Um teocrata, esse é o nome dele, teocrata, que governa com Deus, que governa ao lado de Deus. Por isso a promessa cai sobre você: será salvo tu e a tua casa. Tu e tua casa. Faça experiência, meus irmãos. Veja se essa palavra aqui é minha ou é de Deus. Veja se naquela área onde a mulher governa, veja se tem futuro. Veja se tem futuro. Veja se vai ter futuro. Naquele casamento onde a mulher grita com o marido e humilha ele, veja se vai ter prosperidade. Veja se vai ter longuras de dias naquele casamento. Se não acabar até 50 anos, até 60, acaba. Não vai muito longe. Quem está me compreendendo? Então observe a palavra de Deus. Sigam a palavra de Deus. Leiam a palavra juntos. Estudem a Bíblia juntos. Tenham propósitos com Deus juntos. Sejam homens e mulheres de Deus. Seja uma família pronta a receber as promessas de Deus. Glória a Deus. Olha só. Você já viu que durante a história da Bíblia, todas as vezes que houve uma quebra de valores, houve consequências. É ou não é?
todas as vezes que houve quebra de valores, houve consequências praticamente irreversíveis. Por que está morrendo crianças lá na Palestina? Por que o fogo está pegando lá? Por causa da inconsequência de Abraão. Porque Abraão ouviu sua mulher. Ele deu ouvido a Sara. Sara falou para Abraão: Abraão, a promessa está demorando. O seu Deus falou que eu ia dar a luz ao filho, que eu iria ser mãe, mas eu estou velho e eu não vejo possibilidade disso, Abraão. E Abraão lá talvez estava de bobeira, né? Porque teve dia sem vigilância. Aí ela falou assim: está o seguinte, Abraão, não tem a nossa criada, a Agar? O que você está querendo dizer com isso, mulher? Talvez pegando aquela barbona dele, o que você está querendo dizer com isso, mulher? Aí ela diz assim: ela é jovem, você vai coabitar com ela e ela vai nos dar o filho que nascer dela vai ser nosso. Abraão nem um pouquinho falou assim: não, você está louco, eu não vou fazer isso. Abraão caiu na conversa da mulher, e por causa desse erro lá do patriarca Abraão, sofremos consequências irreversíveis até hoje. Aí nasceu os árabes, né, que veio através de Ismael. Ismael, o primeiro filho de Abraão, filho bastardo de Abraão, Ismael. Então Ismael é o pai dos árabes, Ismael é o pai dos filisteus, Ismael é o pai do povo que se opõe a Israel, que se opõe a Isaac. Resumindo, é a briga dos dois irmãos, é a briga de Isaac e de Ismael. Então é um exemplo para nós hoje, não se desviar dos princípios de Deus. Talvez você não vai colher o seu desvio agora, mas mais tarde, o seu filho, o seu neto, o seu parente, alguém vai colher a semente que você está plantando agora. Amém, queridos? Então vale a pena plantar boas sementes. Vale a pena ser de Deus. Vale ou não vale? É melhor ouvir a Deus ou ouvir a filosofia moderna? Quem devemos ouvir, a Bíblia ou os filósofos modernos? Devemos ouvir a Bíblia ou o que diz a maioria da mídia? A Bíblia. A Bíblia fala, é o livro de Deus. A Bíblia é um livro já caduco ou é um livro atual? A Bíblia atual ou é um livro antigo? Atual, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Glória a Deus. Amém, queridos? Qual é o livro da igreja? Responda, pessoal, vamos lá. Qual é o livro da igreja? Qual é a autoridade da igreja? Palavra de Deus que está na Bíblia. Amém, queridos? Para ser feliz devemos obedecer a palavra de Deus. Vocês estão bem, é verdade? Agora o duro é obedecer, né? Que Deus fortaleça vocês, que a gente consiga se configurar. Temos que conseguir se configurar. É possível ser uma mulher moderna e cristã, sim ou não? Não precisa ser vulgar. A mulher moderna, ela pode ser cristã, sim. Ela pode ter o seu trabalho, ela pode ser moderna. Não precisa ficar dentro de casa trancada com medo de sair na esquina porque é uma mulher cristã. Não existe isso. O cristão, ele se adapta às situações. O cristão é como a água, ele tem a sabedoria de viver, mas sem perder os seus valores. É verdade ou não é, queridos? Unir a tradição com a modernidade, isso é o que devemos fazer. Não podemos perder a nossa essência. O homem bíblico, o homem cristão, o homem que conduz a casa para a salvação, a sua família para a salvação. Glória a Deus. Quantos podem entender?